Fala galerinha da Fé com Destino, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Caio. Hoje eu tô aqui para falar sobre a Igreja Católica, a história dela. É considerada uma das maiores instituições religiosas e políticas da humanidade, desde o seu surgimento na civilização romana até os dias atuais. A religião cristã foi formada pela filosofia cristã, constituída por ensinamentos ao amor, compaixão e fraternidade provenientes da ideias de Jesus Cristo, fundador e considerado o maior apóstolo do cristianismo que surgiu e ficou conhecido no mundo todo na antiguidade. Após a perseguição e morte de Jesus Cristo, o Pedro foi o principal apóstolo responsável por difundir o cristianismo. Posteriormente, durante o auge da civilização romana, o apóstolo Paulo teve fundamento importante, né, e para a expansão do cristianismo e da filosofia cristã. A partir da influência de Paulo, a religião desenvolveu-se inicialmente de forma incipiente entre os romanos, pois o culto cristão era proibido naquela época em Roma, e nessa época a grande maioria da população de Roma era pagã. Durante o governo do imperador romano Nero, os cristãos sofreram uma das maiores perseguições em Roma, foram torturados, empalados e hostilizados na arena durante o espetáculo público. No ano de 313, o imperador Constantino deu liberdade de culto aos cristãos. A partir de então, o cristianismo passou a agregar novos adeptos em Roma, tornando-se a religião oficial do Império Romano em 390. O imperador Constantino, para evitar a crise e decadência do Império Romano, dividiu-se em duas partes: a ocidental, com a capital de Roma, representava o Império Romano do Ocidente, e a parte oriental, com a representação do Império do Oriente. Com o decorrer dos séculos, criaram-se grandes diferenças entre igrejas bizantina e a igreja romana, culminando no ano de 1054. No primeiro cisma do Oriente, as principais consequências dessa cisma ocorreram por divergências políticas entre os romanos e bizantinos. O Papa e Bispo de Roma resistiu às insistentes tentativas de domínio do Império Bizantino, ao mesmo tempo que os bizantinos não aceitavam e não acreditavam na figura do Papa como chefe de todos os cristãos. Eles divergiam também em relação ao culto, à imagem e às cerimônias nos dias de santificados, e quando aos direitos do clero. Após as invasões do povo germânicos, o que seria naquela época os bárbaros, e com a crescente crise e decadência do Império Romano, a Igreja Católica aliou-se aos bárbaros, cristianizando-os, dominando e conquistando os vários territórios ocidentais do Império Romano. As principais alianças se deram com os fracos e posteriormente com o Império Carolígio, que significa a figura do seu grande imperador, que era Carlos Magno. Juntamente com a Igreja Católica, propuseram reconstituir a magnitude do Império Romano do Ocidente, e o chamando Sacro Império Romano de Germânico. Desde o modo adentramos a Idade Média, o período que a Igreja Católica se confirmou como uma das maiores instituições religiosas e políticas do mundo ocidental, sendo a grande detentora de propriedades da terra e dominando o campo do saber. As grandes bibliotecas medievais e os estudos filosóficos ocorriam quase sempre nos mosteiros medievais,
Nesse período surgiram os monges, né, que com pistas que reproduziam vários exemplares da Bíblia e o movimento conhecido como Cruzada. Durante a Idade Média, a Igreja Católica, a fim de demonstrar seu poder político e também levando em conta a crença de salvação das almas, instalou a Santa Inquisição, ou Tribunal do Santo Ofício. As pessoas acusadas de heresias eram interrogadas por membros do clero, podendo ser torturada ou queimada na fogueira. A Santa Inquisição foi estabelecida por dois principais motivos. Primeiro, a efetivação do poder político católico. As pessoas que questionavam a fé católica eram consideradas hereges. Acho que é essa a palavra que fala, galera. Me desculpe pelas vezes estar gaguejando. É que também o barulho lá de fora, às vezes, eles também me desconcentram um pouco. Acho que tá dando para vocês ouvir um pouco do áudio lá de fora. Me desculpem, galera. Seguindo aqui, em segundo, os católicos acreditavam estar libertando as almas. Portanto, o corpo perecia, mas a alma considerada eterna estaria salva. Com essa justificativa, os católicos torturavam e matavam um grande número de pessoas, principalmente na região norte da Europa. Alguns monges pertencentes à Igreja Católica iniciavam tentativa de reformas na doutrina católica, que era o Martinho Lutero e João Calvino. Deve-se ressaltar que os dois monges não tinham a pretensão de iniciar o movimento conhecido na história por reformar o protestante, mas apenas solicitavam mudanças no ritos, né, católicos, como a cobrança de indulgências e a úsura, entre outros, né? Que eles matavam só por você não acreditar na fé deles. Um movimento de reforma iniciada por Lutero e Calvino alcançou uma dimensão que os próprios monges não haviam planejado. A reforma foi decisiva, não por romper com a fé cristã, mas por contestar as doutrinas e os ritos católicos, fundando posteriormente o Germain, inicial da Igreja protestante, né, que atualmente concorre plenamente com a Igreja Católica quanto aos números de fiéis e adeptos pelo mundo. A Igreja Católica também exerceu o papel fundamental na catequização, né, dos indígenas do continente americano no período das grandes navegações marítimas europeias. Aliás, a fusão do cristianismo foi um dos motivos para o empreendimento de marítimo europeu a partir do século XV, né? Atualmente, a sede da Igreja Católica se encontra no Estado do Vaticano, que fica no norte da cidade de Roma, criado em 1929 pelo Tratado de Ladrão, especialmente para sediar e obrigar o ato de clero da igreja entre eles e o Papa. E é isso, galera. Espero que tenha dado para entender, embora eu tenha gaguejado um pouco por conta dos barulhos que eu estava ouvindo, mas eu só tenho esse tempo aqui para me poder fazer o vídeo, então não tinha como eu interromper. Eu peço desculpa para vocês, mas espero que tenha dado para entender um pouco, galera. E é isso, galera. Deixem no comentário se vocês gostou, curtem. Não se esqueça de inscrever quem não é inscrito. E é isso, galera. Até a próxima. Um forte abraço e fiquem com Deus.